Quando a gente pensa no favor do Senhor para a gente, não tem como não considerar o amor dele, né? Uma das canções que causa muito impacto na gente é a canção que a letra em inglês fala Reckless Love. Essa palavra reckless, a gente canta como ousado amor. Mas reckless quer dizer doido, vairado. Uma pessoa que pega um carro e que sai destrambeladamente é chamada de reckless. É sem padrão, é sem formato. E olha que o amor de Deus não é assim, por mim e por você. Deus quebrou todas as normas, todas as regras, todos os princípios, porque me amou e amou você. Então quando você cantar esse cântico, ousado amor, saiba que esse é o amor de Deus. O amor que quebra paradigmas, o amor que me alcança, o amor que não me rejeita, apesar de todo o meu pecado. Esse é o amor de Deus. Adoro o Senhor Deus nesse momento. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Querido, é esse amor que é estendido, que é cedido, que é entregue ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas um dia eu fui inimigo do Senhor, hoje eu sou amigo pelo sangue de Jesus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de vai dizer que o Senhor Deus, o seu Filho é luz. Eu andava em trevas, mas a luz me alcançou. Ele me trouxe para a luz, traz luz para as sombras.
Traz luz para as sombras, salas, montanhas. Só para te encontrar, querido. Você pode imaginar esse amor? Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras, para te encontrar. Pra me encontrar. Traz luz. Traz luz para as sombras, salas, montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Mais uma vez, igreja. Traz luz para as sombras, salas, montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, Oh, que impressionante. oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa tormenta e morte só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se revelou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Você pode aplaudir o Senhor, amado, aplaude o Senhor. Lá estão os professores das crianças. Vem cá, vocês aqui, fica aqui rapidinho. Os professores, todos que vão trabalhar com as crianças, rapidamente. Vem, fiquem aqui em cima. Rapidamente, todos que estão com o jaleco das crianças. Por gentileza, venham, irmãos. Até quem vai ajudar também, venha. Todos que estão com as... Todos. Isso. As crianças, vem, podem vir. Vão lá ficar perto lá dos tios lá. Vão lá. Só passa isso. Passa por aqui pelo lado aqui. Isso. Essa turma toda vai cuidar de vocês, tá bom? Vai abençoar a vida de vocês lá em cima. Vamos orar para nossas crianças, irmãos, para poder despedi-las. Querido Deus, nós vamos estar aqui embaixo, mas a nossa herança vai subir, vai estar lá em cima. Nossos filhos. Mas nós pedimos uma bênção do Senhor para tudo aquilo que eles vão viver lá em cima no dia de hoje. Que eles possam ser agraciados também pela Tua presença ali. Abençoamos a vida dos professores, daqueles que vão trabalhar com as nossas crianças. Que Tu possas recompensá-los com mais ricas, as mais preciosas bênçãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Podem subir. Eu só vou pedir para que os irmãos possam, alguns irmãos, quem puder sentar aqui, para poder, a gente quer na verdade colocar as pessoas de frente umas para as outras. As pessoas têm dificuldade de olhar, de estarem de frente umas para as outras, a gente quer pedir isso. Se o louvor, nós não vamos cantar mais agora, apenas o Josias vai ficar lá no louvor, se possível, senta aqui também. Clisma, pode colocar aí o primeiro slide. Hoje nós começamos a série de preleções sobre o seminário de prisões da alma. Isso. Vai ser legal porque a gente pode se ver no outro. A gente pode se ver no outro. Legal, obrigado, irmãos, por vocês terem pedido aí a nossa orientação. Quantos irmãos gostam de um cafezinho aqui? Digam amém. Pouca gente assim, você não gosta de café não? Quantos gostam de um cafezinho aqui? Digam amém. É a mesma coisa com relação ao pecado. Se você disser para mim que não gosta do pecado, você está mentindo.
Pecado é gostoso. O problema todo é que quando nós pecamos, nós sentimos prazer quando nós erramos. Esse é o ponto daquilo que nos faz mal. Então, hoje a gente vai começar aí a falar sobre esse assunto. A primeira prisão que nós vamos tratar hoje, nós só vamos tratar sobre uma prisão, a prisão do pecado. Já está dividido para todos os dias. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Nós colocamos a arrumação da igreja nesse formato por 2 motivos. Eu não queria estar distante dos irmãos, porque eu sou mais um pecador. Mais uma outra coisa, eu estou no centro de todos vocês. Se há algum pecador aqui, o maior pecador que está aqui nessa noite sou eu. Então eu quis descer e colocar aqui, porque tudo que vamos viver tem a ver com a minha vida também, tem a ver com a vida dos irmãos. Por isso que a gente quis agir dessa maneira. A segunda coisa também, eu queria descer um pouco, ali é muito alto. Porque quando a gente desce, ontem eu falei sobre descer, é importante para a gente sair da onde a gente está e ter uma outra perspectiva. Se você nunca mudou de lugar, experimente mudar. Vale a pena você mudar, você passa a ter uma perspectiva diferente. Pessoas que sentam no mesmo lugar, que se acostumam com a mesma vida, nunca vão conseguir enxergar uma perspectiva diferente. E às vezes não conseguem nem ver o seu pecado, porque estão sempre na mesma posição. Não vão conhecer a dor do outro, porque estão sempre na mesma posição. Porque se colocar no lugar do outro, ele vai experimentar a dor do outro. Bem, a maioria dos crentes enfrentam essa prisão. Eu vou dizer que todos nós lidamos com a prisão do pecado. E é interessante porque essa prisão, ela vai ter interferência direta na minha vida pessoal, na minha vida emocional, na minha vida familiar, na minha vida relacional com as pessoas, na minha vida profissional e principalmente na minha vida espiritual. A questão do pecado atinge toda a sociedade. E é interessante que se você é cristão, você pode conceber a seguinte ideia: bem, eu sou cristão, eu sou pecador sim, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Até aqueles crentes que se acham tão crentes, tão bons assim, nós vivemos numa vida de pecado. Mas a questão toda é de que a libertação do nosso pecado já é garantida. E está ali na cruz. Ela foi conquistada na cruz. Às vezes você não se sente vitorioso porque você ainda continua caindo, porque você continua cometendo pecados, porque você continua com suas fraquezas. Mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedor e diz que não tem nada que possa te separar desse amor de Deus. É interessante porque você vai ouvir algumas verdades. Eu vou talvez me expor também um pouco falando dos meus pecados. Eu gostaria que você pudesse entender o seguinte: para que a gente possa crescer, para que a gente possa rever algumas coisas, às vezes algumas falas minhas podem soar estranhas para você. Pode até doer em você. Mas eu vou falar, sabe por quê? Porque vai incomodar você e você pelo menos vai refletir se isso tem profundidade bíblica ou se não tem. Eu não quero que você concorde comigo, não quero que você aceite aquilo que eu falo, não quero que você, na verdade, ache que o que o pastor está falando é heresia. O que eu quero é que você, na verdade, apenas analise o que eu estou falando. Eu vou lhe mostrar que todos nós temos demônios que nos rodam. Todos nós temos áreas da nossa vida que existe um demônio que nos odeia. Um exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. Os irmãos lembram-se disso? Algumas pessoas mencionavam que o espinho da carne de Paulo fosse uma enfermidade. Outras mencionavam especulavam de que o espinho na carne de Paulo fosse a questão da sua esposa que não acompanhava. Algumas pessoas especulavam até uma possível questão homossexual na vida de Paulo. Mas no próprio texto diz que era um mensageiro do diabo para esbofetear Paulo. Era um demônio que estava presente na vida de Paulo. Se eu por acaso nessa noite te mostrar alguma coisa que soe como esse espinho na sua carne ou como um demônio, que você aprenda a enfrentar o seu demônio, que você aprenda a beijá-lo na boca.
que você aprenda, na verdade, saber a lidar com a sua limitação, com as suas quedas, com a sua dor, com a sua fraqueza. Porque Ele não é maior do que você. Você acha que Ele é maior do que você, mas não é. É interessante porque essas verdades que a gente pode tocar hoje podem ser surpreendentes, podem ser verdades antigas que você só vai ouvir mais uma vez. Mas a gente espera que traga alegria e felicidade, porque quando você enfrenta uma situação onde a palavra de Deus está, e aí está uma das questões, não é isso, assim, lindas demais, de que verdades bíblicas e aonde a presença do Senhor Deus está, vai se traduzir em presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo traz gozo, traz alegria, traz paz. É isso que a gente quer. A gente não quer incomodar você com o seu demônio, vamos colocar assim, mas a gente quer te trazer alegria e verdades de que você pode vencer. Houve um homem chamado Peter Binsfeld. Nós temos 7 pecados capitais. Pode passar o próximo slide aí, Cris. Nós temos 7 pecados capitais. Já foram feitos filmes com esses pecados capitais. Alguns deles nós vamos tratar em algumas prisões. E lá estão os pecados capitais. Quem está daqui está podendo ver aqui, não é isso? Todos nós podemos ver os 7 pecados capitais. Vários filmes já foram feitos sobre esses pecados capitais. E ali está o pecado, e eu coloquei o demônio que vem por trás do pecado, a influência do demônio, e o antônimo do pecado que nós praticamos. O pecado da gula, que é um desequilíbrio ao comer, tem a ver com prazer. Tem a ver com prazer. Pessoas que às vezes não lidam bem com o prazer, às vezes não é somente comer, mas o comer é uma delas, tem como influência do demônio Beelzebul. E o que seria o antônimo desse pecado? O Bilson, ele disse, para cada pecado existe o pecado, e por trás do pecado existe um demônio. Ele afirma isso. Quem era Bilson? Teólogo e respeitado. E ali está o tabuleiro que ele criou. Para a avareza, é um outro pecado, um dos 7 pecados capitais. A avareza é aquele desequilíbrio, não é isso, com relação inteira. A pessoa quer ter. Por exemplo, as pessoas que não são dizimistas, são pessoas avarentas. Elas têm relação direta com quem? Qual é a influência? Mamon. E o que é o oposto da avareza? Generosidade. Você sente o desejo de querer dar, de querer contribuir. Você não vai questionar se aquilo que você está dando está sendo utilizado correto ou não. Você sente o desejo de dar. O terceiro pecado capital é a luxúria, que é o desequilíbrio do prazer. Aí tem relação direta com a questão do sexo. E qual é o demônio que está por trás dele? Asmodeus. E qual é o oposto de perversão sexual? Porque todos nós estamos aqui, lidamos com questões de masturbação, lidamos com questões de pornografia, lidamos com questões relacionadas à área sexual, que todos nós não somos assexuados, nós somos sexuados. E o sexo é um dos maiores problemas na nossa relação com Deus. E com o outro também. Existe lá o seu demônio. E qual é o oposto de todas essas aberrações sexuais? Integridade. Pessoas que se voltam para a questão da homossexualidade, elas têm problemas na área sexual. Mas o oposto de homossexual não é ser heterossexual, é ser íntegro. Assim como alguém casado, o oposto de ser um adúltero é ser íntegro. Temos a ira, que é um outro pecado capital. E o Benson, ele fala que o demônio que está por trás dele é o Azazel. E a ira é o desequilíbrio com relação às emoções. Você não sabe lidar com as emoções. E aí, de repente, você se explode, você chuta o balde, você fala o que você não quer, e aí daqui a pouco o negócio já foi todo embora. Qual é o oposto desse pecado? Resiliência, domínio próprio, você ter autocontrole. Temos a inveja, desequilíbrio com relação à questão do ser. Você não sabe quem você é, e aí você inveja o que as outras pessoas são, o que as outras pessoas têm. Na maioria das vezes nós invejamos mais do que as pessoas são, do que as pessoas têm. Inveja não tem a ver com aquilo que as pessoas têm, tem a ver com aquilo que as pessoas são. A gente acha que a inveja tem a ver com aquilo que você tem. Quase sempre é mais com aquilo que você é.
aquela pessoa é assim assado, é o seu oposto, e você queria ser como ela, aí você a inveja, mas transformando essa inveja em questões de bens materiais. Qual é o demônio que está por trás dele? Ontem eu falei sobre esse demônio Leviatã, no Jó 41. Ali quando diz que na presença dele, não é isso? Você salta de alegria. Não está se falando de Deus ali. Pode ler lá o capítulo 41 do livro de Jó. Fala sobre o Leviatã. Ou seja, você, quando você enfrenta esse demônio, ou quando você enfrenta essa dificuldade, você deveria ter alegria no Senhor. As suas lutas deveriam trazer alegria no Senhor. As suas dificuldades deveriam trazer alegria no Senhor. E qual é o oposto de inveja? É amor. O outro pecado capital é a preguiça. É o desequilíbrio com relação ao descanso. Você quer descansar mais do que o normal. São 8 horas para poder dormir, você quer dormir mais. Qual é o demônio que está por trás dele? Belfegor. E qual é o oposto de preguiça? Plenitude. Temos o 7º e último pecado capital, que é a vaidade. Aquela questão do orgulho, de me sentir às vezes importante, melhor. É o desequilíbrio com relação à humildade, à autoestima. O camarada se sente muito bom, se sente muito. Às vezes porque construiu uma família, porque está com a família certinha. Eu me orgulho da minha família. Ele não disse essa palavra, olha, eu me orgulho da minha família. Mas a maneira dele agir é assim. Qual é o demônio que está por trás dele? Lúcifer. E qual é o oposto a esse pecado capital? É humildade. Amados, não são apenas esses os pecados que nós temos. Não são esses os piores pecados que nós lidamos. Esse material, como eu disse ontem, foi feito para cristãos. Todos nós lidamos e todos nós temos áreas da nossa vida que vamos ter que beijar o nosso demônio. Conviver com... Eu sei qual é a minha maior dificuldade. E eu vou me expor aqui depois para vocês qual é a maior dificuldade, porque a Helene sabe disso. Eu vou me expor já logo de vez. Sabe qual é? A ira. Eu facilmente me irrito com as coisas não saem do meu jeito, do jeito que eu planejei. Eu perco a paciência. Mas seja sincero com você mesmo. Eu só mostrei alguns até agora, vou mostrar mais. Qual é a tua sombra? Qual é o teu pecado? Qual deles você vai ter que enfrentar e beijar na boca? É interessante, nós vamos dividir, pode passar o próximo slide, nós vamos dividir a nossa... Amados, esse material é muito rico, muito longo. Eu vou tentar, só esse material sobre o pecado daria uma semana inteira. Eu vou tentar reduzir o máximo possível. Pode colocar lá. Nós vamos estudar todas essas prisões de almas aí, mas poderíamos lidar com outras. A prisão daquilo que nós fazemos. Hoje nós tratamos sobre a prisão do pecado, amanhã trataremos sobre a prisão da culpa, do fracasso e da vergonha. Hoje somente pecado. Depois nós trataremos das prisões daquilo que nós pensamos. A prisão não está aqui, porque você pode ir e vir. A prisão está aqui. Por isso que a palavra de Deus diz que você deve ter a mente de Cristo. Cristo tem que controlar a tua mente. Você fica preso aqui. Você não consegue fazer as coisas porque o diabo mentiu para você, porque o diabo falou inverdades para você, porque você está na verdade com visão errada a seu respeito, aquilo que Deus pensa de você, porque o diabo na verdade sussurrou coisas, ou até mandou pessoas lhe dizer coisas que não são verdades a teu respeito, e você passou a acreditar nisso. E aí, com relação aos pensamentos, nós vamos tratar da prisão do passado, da prisão da autocomiseração. Sabia que tem pessoas que chegam a um estado na sua vida que elas não querem sair da prisão? Ontem, domingo pela manhã, quando nós falávamos pela manhã, Adriano pegou e falou assim: pastor, tudo que o pastor falou aqui pela manhã tem a ver com relação a um filme, Sonho de Liberdade. Anota aí, Sonho de Liberdade. Eu vou assistir esse filme antes de terminar o instituto. O Sonho de Liberdade. O enredo é o seguinte: a pessoa fica presa 50 anos por um crime, e quando ela é liberta,
ela não sabe viver fora. Ela não sabe ser livre. Ela quer cometer outro crime para poder voltar para a prisão. A autocomiseração é isso. Existem pessoas que estão tanto tempo ruim com elas mesmas, que ser livre para elas traz mais dor do que lutar contra a sua própria prisão. Elas não querem libertação. Existe a prisão da obrigação. Você se sente obrigado a fazer coisas. E depois nós vamos tratar com relação, ou seja, a prisão do perfeccionismo. Eu estou ali no segundo, né? A prisão do perfeccionismo. Depois vamos tratar das prisões de como nos relacionamos com os outros. A prisão do medo, a prisão da aprovação. Muitas coisas que nós fazemos pelos outros, para agradar aos outros e não a nós mesmos. Eu sou assim muitas vezes. Isso não vai lhe fazer bem. Em algum momento da tua vida você vai entrar em colapso emocional, porque você na verdade não está fazendo alguma coisa para você, você está fazendo para os outros. E você vai fazer, vai se dar e não vai receber em troca aquilo que você deu para outra pessoa. E vai haver frustração. Temos a prisão da obrigação, não é isso? A minha filha engravidou, teve um filho. Eu me sinto na responsabilidade, porque ela não tem estrutura de criar a minha neta. Você não é responsável em criar a sua neta. Criar filho é responsabilidade de pai e de mãe. Isso é apenas um exemplo. Às vezes nós nos colocamos obrigados a fazer alguma coisa, quando na verdade você não tem obrigação, nem de direito, nem de fato, com relação a algumas questões. E em último lugar nós vamos falar sobre os outros que exercem influência sobre nós. A prisão das regras, das leis. Elas precisam existir, mas elas, na verdade, a gente se torna escravo de leis e de regras. A prisão da religiosidade, eu falei um pouco domingo pela manhã aqui, a igreja. Nos tornamos tão religiosos, tão institucionalistas, que a gente para de viver na graça e de vivermos. E a prisão dos gurus. Bem, falei sobre essas prisões todas aí, né? C.S. Lewis, no filme A Crônica de Nárnia, ele apresenta um leão. E esse leão é o leão da tribo de Judá. E num dado momento do filme, eu não sei quantos vão lembrar, ele vai dizer o seguinte, o leão vai dizer para as pessoas, existe uma cena onde, né, isso, ou Islam, que as pessoas dizem, ele vai chegar para as pessoas, para os seus seguidores e vai dizer assim, olha, as prisões que vocês têm não são prisões. A prisão que você tem não é prisão. Ela só está na tua mente. E o diabo trabalha dessa maneira para poder te fazer refém. Porque você está livre. A cruz de Cristo fala sobre a liberdade que temos nele. Mas por que não conseguimos, na verdade, nos livrar de algumas situações? Eu quero dizer que eu quero te lembrar que Deus fez várias promessas na cruz. Você é vitorioso. A cruz te lavou de todos os pecados. Você é santo. 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 Não porque você não comete pecado. Essa é uma visão errada. Você é santo pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você. A sua santidade, a sua absolvição vem pelo sangue, vem pela cruz. Tudo o que você faça não vai lhe produzir santidade, reconciliação com Deus. E qual é a realidade? Não importa. Mas você não precisa e não pode acreditar nas mentiras do diabo sobre a sua vida. Nossas prisões estão na mente. A tua prisão está na mente. E o diabo trabalha normalmente na mente das pessoas.
Você não precisa se sentir culpado, você não precisa carregar fardo, você não precisa, na verdade, se sentir que tem que ser, na verdade, não é isso, aquela pessoa, um bom crente. Não precisa se sentir, não é isso, a mãe de ninguém, com responsabilidade. Você não precisa ter obrigações com relação a algumas coisas na sua vida que você traz para você mesmo, porque Cristo, a única obrigação é você amar Cristo sobre todas as coisas, a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E você não precisa passar noites se sentindo culpado, porque você prometeu a Deus não pecar e você cometeu o pecado mais uma vez. Eu vou falar sobre reincidência de pecado. Bem, teu pecado está onde? Que eu disse? Está? Guardem isso. A tua prisão, ela é na tua mente. Coloca aí, Clisman. Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Amados, eu poderia usar vários textos bíblicos. Eu pensei aqui, porque é tanta coisa que eu preciso falar, eu pensei apenas alguns textos. Isaías 59, versículo 1, vai chegar no telão para poder você ler. Né? Todos nós nos degladiamos, lutamos contra o pecado. Não existe um aqui sentado e lá fora, fazendo o que quer que seja, que não viva, que não tenha que lutar contra o pecado. Pastores que pregam, o teu pecado, liderança que aponta pecado, são religiosos, fariseus. Vamos ler. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir. Amados, às vezes nós não queremos orar porque achamos que Deus não vai ouvir a nossa oração por causa do nosso pecado. Por que ele ouve o ímpio com tantos pecados e não vai ouvir o teu filho? Uma interpretação errada bíblica. Vamos mais à frente. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, iniquidade é pecado cativo, pecado que você pratica todos os dias, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Deus encobre o rosto de vós, para que não os ouça. Vamos lá. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. As vossas mãos estão contaminadas. Para quem Isaías está escrevendo? Para o povo de Deus, que não é diferente de hoje em dia. E os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Sabe aquela coisinha de falar do irmão? E a vossa língua pronuncia perversidade. Vamos continuar. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. As pessoas vão a juízo por interesses pessoais, até pelo orgulho de não querer dizer que a outra pessoa, não é isso? Não, eu estou certo. As pessoas vão muito a juízo por causa disso. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Vamos mais à frente um pouco. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranhas. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os, sai deles víboras. Produzem ovos e dos ovos saem víboras. E as suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas entranhas. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas a fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. A Bíblia vai escrever isso ao povo de Deus. Nós somos isso tudo aí e muito mais. Mas a gente não se sente assim, a gente se sente meio que bom.
Mas quase sempre aquilo que a gente fala tem sempre um teor, tem sempre uma falsidade, tem sempre uma relação assim. É interessante que todos nós lidamos com o pecado. Sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz trouxe remissão para ele, mas continuamos pecando. Mas não deixamos de ser povo do Senhor, para nossa alegria. Não deixamos de ser filhos de Deus, para nossa alegria. Meus filhos não deixam de ser meus filhos porque fazem coisas de errado. E fazem, e constantemente fazem, mas não deixam de ser meus filhos. Existe, na verdade, uma depravação universal, mundial. Todos pecaram. Esse é o estado do homem. E a Bíblia vai bater nisso várias vezes. Mesmo nessa aceitação do sacrifício, mesmo aceitando o sacrifício de Jesus, você continua lidando com o pecado. Eu quero dar um exemplo disso. Romanos 7. Apóstolo Paulo falando dele mesmo. Vamos ler, Crisma. Romanos 7. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Quem está dizendo isso, amado? Quem está dizendo isso? Eu sou carnal. Paulo. Você lembra quem foi Paulo? E você querendo se vitimizar, querendo se fazer de santo, se Paulo disse que ele era carnal. Pera lá, né? Você, hoje, com muito mais tendências ao pecado, você vai se justificar com o quê? Se o apóstolo Paulo teve a visão e se tornou apóstolo por, na verdade, ver Jesus, ser ministrado por Jesus. E Paulo diz assim: eu sou carnal, vendido sob o pecado. Vamos lá até o versículo 20. Aí ele vai dizer assim: porque o que eu faço está no presente. Paulo já era servo, apóstolo. O que eu faço, não aprovo não. Pois o que eu quero fazer, isso não faço, mas o que aborreço, o que me aborrece, o que aborrece a Deus, isso eu faço. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei, porque a lei é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o quê? O pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na sua carne não habita bem algum. Enquanto você estiver nessa terra, tiver um corpo corruptível, não vai habitar bem algum na sua carne. A Bíblia vai dizer que após a morte nós teremos o corpo incorruptível. Por isso que precisamos viver a morte, porque a morte é o portal para a transformação. E ele vai dizer: porque eu sei que em mim isto é minha carne, e não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E o versículo 20: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Você é filho de Deus, mas o pecado ainda habita em nós, e muitas das vezes vai nos levar a cair, a pecar. É esse mesmo Paulo que, se você continuar a ler em Romanos, é nesse capítulo que ele vai dizer, sabe o quê? Miserável homem que sou. Você se sente miserável? Se você não se sente miserável, alguma coisa há de errado. Se você se sentir bom, se você se sentir merecedor de graça, se você se sentir que na verdade não é isso, você é importante aos olhos de Deus, porque o que você faz tem mérito, não é isso? Não, o que eu faço. É preciso se sentir miserável. Quando nós falarmos sobre culpa amanhã, eu vou falar um pouco sobre isso. Tem que doer.
tem que se sentir culpado. Amados, Paulo, ele precisa estar em constante prisão. Ele estava em constante prisão na sua vida. E qual era a prisão de Paulo? A prisão do pecado. Que eu lido, eu vivo nessa prisão. Lidando e trabalhando para poder ser liberto a cada dia. A doutrina da santificação não nos impede de pecar. A doutrina da santificação diz que se você pecar, você tem uma propiciação, você tem o sangue de Jesus que te purifica. Mas você vai pecar. E qual é o único caminho para que você se torne santo? A confissão de pecado. Você confessar pecado. Amados, deixa eu falar aqui. Pode soar estranho para a igreja estar nessa... Todas as igrejas, até um período, ela era em formato de cruz. Quantos irmãos sabiam disso aqui? A arquitetura teológica para uma igreja, ainda no Brasil nós temos igrejas assim, ainda hoje. Mas antigamente, todas as igrejas que eram construídas no templo eram em forma de cruz. Tinha-se, não é isso, um corredor, ela era comprida para frente, tinha uma parte para trás, tinha uma parte lateral, e o sacerdote, ele ministrava daqui do centro, do meio da cruz. Era exatamente a cruz, e ele ministrava dali. Sabe para quê? Primeiramente, para que as pessoas entendessem que o sacerdote precisava ser alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque ele era um dos maiores pecadores. A igreja foi trabalhando e foi, na verdade, deidificando os sacerdotes. Mas inicialmente a proposta era essa. E é interessante, por quê? Porque a santificação que nós buscamos, a santificação que nós queremos, ela vai nos fazer, na verdade, enfim, buscar vivermos essa vida de santidade. Cada vez que nós pecamos, amado, tem um preço. O pecado tem um preço. O maior deles é a morte. Por isso que nós vamos morrer. Porque se você já tivesse vencido essa prisão do pecado, você não morreria. Por que você iria morrer se você já não tem pecado nenhum? Se você já é um santo homem? Não faz sentido isso. Você só morre porque, na verdade, a única forma, como eu disse, de transformar o teu corpo corruptível em um corpo incorruptível é pela morte. Você nunca estará um homem, não é isso? Mais ferrado no pecado do que euzinho. Quando eu estava preparando esse estudo, eu voltei a assistir as minhas aulas de mestrado, porque esse material está no meu mestrado. E às vezes eu chorava por me sentir pecador, por me sentir pequeno, por me sentir miserável. E aí você fala assim, mas não, então pastor não pode ter porque pastor tem pecado. Não. Quem me faz estar aqui é a graça. Quem me dá um novo dia é a graça. Quem me faz não pecar é a graça. Quem me faz santo, apesar de todos os meus pecados, é a graça do Senhor Jesus. Eu quero dizer, tenho boas notícias para você. Essa graça está sobre a tua vida também. Está sobre você também. Romanos 7, Paulo vai deixar claro para nós, não é isso? Que aquelas questões assim, eu não quero ser infiel à minha esposa, mas acaba que você é infiel à esposa. Eu não quero brigar com a minha esposa, eu quero tratar bem a minha esposa, mas acaba que você não trata bem a sua esposa. Não é isso? Olha, eu não quero ser submissa ao meu esposo, porque meu esposo às vezes... Mas Deus conhece a intenção do teu coração. Deus não escolheu Davi porque ele não tinha pecado. Por que Deus escolheu Davi? Deus escolheu Davi simplesmente pela intenção do coração dele. Porque Davi tentou ocultar o seu pecado. Ele tentou negar o seu pecado. Não foi isso? Esconder o seu pecado. Como muitos de nós aqui estão tentando esconder o pecado agora. Está todo mundo me olhando com cara de santo aí, achando que eu vou acreditar. Para com isso. Para. Você pode contar essa historinha para outro. Mas Deus vê, Deus sabe. Deus te conhece no escuro. Deus sabe a sua sombra.
Existem... Deixa eu voltar num versículo aqui. Eu acho esse versículo relevante e eu pulei ele. Deixa eu achar aqui, é Provérbios, Clisman. Coloca para mim Provérbios, deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, eu... Provérbios. Provérbios vai dizer que aquele que encobre o seu pecado, na verdade é pior do que aquele que confessa o pecado. Porque a única forma de nos libertarmos, de nos livrarmos do pecado é através, trazendo ele à luz. Por isso que as igrejas passaram a ter confessionário. Porque era importante as pessoas irem a alguém confessar o teu pecado de maneira audível. Não era baixinho oração não, sabe por quê? Porque o demônio, ele precisava ouvir que você estava confessando o teu pecado. Eu não consegui achar aqui, é tanto papel aqui na minha mão que eu estou meio perdido. Vamos lá, coloca o próximo slide aí, Crisman. Vamos falar sobre tipos, eu estou correndo aqui, amados. Vamos falar sobre tipos de pecado. Existem 3 tipos de pecado. Que horas tem aí, amados? Existem 3 tipos de pecado. Pecado de estimação. E eu vou explicar ele, tentar explicar ele rapidamente. Esse pecado de estimação, ele está tão entrelaçado à nossa vida, que você peca e você acha que não está pecando. Para você não é pecado. Porque você já se cauterizou com essa situação. Você faz as coisas. Vou dar um exemplo aqui. Pessoas que sonegam a receita. Imposto de renda. Às vezes, nunca pagaram imposto de renda e estão acostumados tantos a fazerem isso, não é isso? Que se cauterizam. Você já viu que quem fala mal do outro, fala assim com uma especialidade enorme? Estão meio que cauterizados. Eles acham que não é pecado. Quem adulterou é pecado. Porque os pecados sexuais são mais recriminados por nós do que qualquer outro pecado. Mas quem é orgulhoso, quem é metido a besta, quem fala mal dos outros, isso não é pecado. Então, esses pecados de estimação falam exatamente desses pecados. A gente não percebe mais que nós estamos cometendo eles. A gente acha que não é nada, que não tem problema nenhum. Tem um outro tipo de pecado que são os pecados perturbadores, os pecados, não é isso, que tiram o nosso sono. Que tipo de pecado é esse? Eles causam maior conflito, não é isso, na nossa vida. Eu disse para os irmãos, não é isso, uma das minhas influências ali, eu me iro muito facilmente quando as coisas fogem ao meu controle, não é isso, não sai do meu jeito. E para poder eu melhorar isso, eu tenho que, na verdade, viver debaixo do Espírito Santo do Senhor Deus. Mas às vezes quando eu me vejo, eu já estou... E aí quando eu erro, quando eu falho, amado, isso me perturba. Isso às vezes me tira até a noite de sono. Esse é um outro tipo de pecado. Eu percebo que eu estou pecando. Eu percebo que eu estou errando. E ele me incomoda. E agora existe o pecado obsessivo. Que pecado é esse? Esse tipo de pecado, amado, quase todos os pecados obsessivos têm relação à área sexual. A gente tem que ser muito sensível à questão homossexual, aos homossexuais. E eu vou dizer por quê. Sensível às lésbicas, aos transexuais. Sabe por quê? Todos eles estão ligados ao pecado obsessivo. E não adianta você chegar para ele e falar assim: olha, você não pode fazer isso, olha, isso não é vida para você. Ele não vai conseguir. O pecado obsessivo, quase sempre, ele é compulsivo, ele não consegue refrear. É como se fosse alguma coisa mais forte do que ele. E mais uma outra coisa, não é isso? Está ligado, às vezes, até a alguns outros pecados, como, por exemplo, o vício da pornografia. A maioria dos pecados sexuais tem a ver com pecados de obsessão. Você não consegue ficar livre dele. É uma luta você vencer esses pecados. E é interessante que quanto mais você comete pecado,
mais insistente ele fica. Por quê? Porque esses pecados, e todos os pecados, trazem culpa. E aí a gente não quer cometer esses pecados. E porque nós não queremos cometer esses pecados, nós vamos cometer esses pecados. Porque a forma de viver sem pecado não é não querendo cometer pecado, mas é aceitando o sacrifício de Jesus na cruz. É descentralizando. Lembra-se que Jó fala isso? O que eu mais temia, o que eu não queria, é o que me vem, é o que me sobrevém. O que mais você luta para não fazer a nível de pecado obsessivo, vai ser aquilo que você mais vai fazer. Às vezes a gente é até sincero com Deus, né? Senhor Deus, olha, ontem eu errei, me perdoa, eu não quero errar mais. E no outro dia você está cometendo o mesmo erro. Por quê? Porque você não quer fazer. O que eu mais temia me sobreveio. Eu trabalhei aqui na igreja, já como pastor aqui, com uma pessoa transexual. Ele passou a frequentar a igreja, alguns irmãos talvez lembrem dele, e ele atendi ele no gabinete algumas vezes. E olha só, ele veio à igreja porque ele queria graça. Ele queria graça. E aí, a primeira vez que eu atendi ele chegou no gabinete, e antes de falar qualquer coisa, ele começou a chorar, a soluçar, na verdade. Ele disse o seguinte: você não pode imaginar as coisas que eu já fiz e as coisas que eu já vivi. E eu falei para ele assim: não posso realmente, mas eu sei que a graça de Deus para a tua vida. Ele tinha feito a operação, ele não era mais homem. Ele tirou o pênis e colocou uma vagina, ele era transexual. Amado, não adianta você dizer para uma pessoa gay, para uma pessoa que tem um pecado obsessivo, compulsivo, para poder ela sair do seu pecado, porque ela não vai fazer isso. Amados, mais uma coisa interessante: Deus não se surpreende quando você peca. Deus, ele não fica, não é isso? Porque a gente fala assim, pecado assim, sangue de Jesus tem poder, não é isso? As pessoas fazem até o sinal da cruz, está amarrado. Se fosse um católico, vai fazer o sinal da cruz. Se for um crente, está amarrado em nome de Jesus. Deus, quando vê alguém que peca, ele nem se benze e nem diz está amarrado. O olhar de Deus é olhar de graça. Coloca aí Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Vamos ler um outro versículo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus só começou a trabalhar na tua vida. As coisas não estão prontas na tua vida. As coisas não estão solucionadas na tua vida. Você ainda está sendo trabalhado. Você ainda está nas mãos do olheiro. E mais, como nós vimos ontem, ele ainda pode te quebrar quantas vezes ele quiser. E pode voltar a te fazer um vaso novo. Mas as coisas não estão concluídas na tua vida. Isaías 43, versículo 25. Às vezes, amado, quando eu lido com o meu demônio, o meu pecado, e tento enfrentá-lo, beijá-lo na boca, eu sinto que eu tenho melhoras significativas. Melhorei, acho que estou livre. Aí de uma hora para outra eu caio. O que eu quero, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou. Sou eu mesmo, diz o Senhor. Sou eu mesmo quem apaga as tuas transgressões, os teus pecados. E apaga os teus pecados, não é por amor a você, não. Os meus pecados não são apagados, não são perdoados por amor a mim. O sacrifício de Jesus foi por amor a mim, mas são perdoados por amor de Deus mesmo.
e dos teus pecados eu não lembrarei mais. Há um outro versículo que vai dizer que ele vai pegar os teus pecados e lançar nas profundezas do mar, e não vai mais se lembrar mais dele. Acabou. Os pecados que você cometeu, os pecados que você comete, os pecados que você cometerá. Coloca lá Hebreus 10, versículo 17 e 18. Hebreus 10, 17 e 18. O que cabe a gente? Hebreus 10, 17 e 17. O que cabe a gente, sabe o que é? Apenas: e jamais me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades. Coloca o próximo versículo. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Pode continuar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é por aquilo que você faz, é pelo sangue de Jesus. Depois você pode continuar lendo. Todo o mérito, amado, da tua salvação e de como você lida com os seus pecados está ali na cruz. Pessoas, amados, precisam confessar pecado. Nós precisamos aprender a voltar essa prática da confissão de pecados, e nós precisamos criar isso na própria igreja. A questão toda é que a igreja é cruel. A igreja institucionalizada, como nós falamos, ela é assim: se você confessar o pecado, você não é perdoado, você é excluído. Por isso que as pessoas vestem máscaras. Por quê? Porque elas não vão, na verdade, se sentir seguras no lugar como a igreja, para poder, na verdade, abrir o seu coração. Mas a igreja seria um hospital, a igreja seria um local onde as pessoas poderiam vir para poder falar assim: olha, eu errei, eu pequei, eu preciso da tua ajuda, e não do teu dedo. Sabe por quê? Quando julgamos quem errou, nós pecamos também. Nós temos pecados, muitos pecados, e se você disser que não tem, você é mentiroso, a Bíblia vai dizer isso. Mas você esconde dos outros para se proteger. É interessante que a maioria das pessoas fazem autojustificação. O pecado do outro eles fazem desse tamanho. O seu próprio pecado é um pecadinho de nada. Ah, mas entendeu, comigo foi assim, assim, assado. Agora o pecado do outro eles fazem assim, assim, assado, né? Tem problema na sua família do lado de lá e coisa e tal. Aí, olha, mas quebrou o pau. Tem pecado na sua família. Ah, não, mas foi só um negocinho assim, assado. Nós vivemos com um processo de autojustificação, e a gente se esquece de que a gente não tem que justificar nada. A nossa justificação está na cruz de Cristo. Vamos pensar sobre os 10 mandamentos? Ali tem, já estou tentando concluir já. Ali tem a questão da adoração a outros deuses, da falsa adoração, é pecado. Ali tem a questão da idolatria, ali tem a questão do mau uso ao nome de Deus, ali tem a questão da violação do sábado, ali tem a questão da desonra dos pais, ali tem a questão do assassinato, da questão do adultério, do roubo, da questão da mentira, da calúnia e da cobiça. O pecado são 10 pecados nos 10 mandamentos, não é isso? Alguns deles têm relação com os 7 pecados capitais. Mas a gente quer crer que não, eu nunca matei ninguém. Não. Olha, eu honrei meu pai. Lembra-se que o doutor da lei, o religioso, ele disse assim: Senhor Deus, em tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus disse: mas vai lá, ama o teu próximo. Vai lá, dá. E a pessoa saiu porque não conseguia amar, porque não conseguia se dar. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai referendar esses 10 mandamentos. Ele não quebra os 10 mandamentos, mas ele vai colocar mais peso aí. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer assim: olha, com relação ao assassinato: porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já está sujeito a julgamento. Você não precisa matar o irmão, mas o simples fato de você se irar com o irmão, você já está cometendo pecado. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno.
A quem você chamar assim, é burro, é tolo. É isso que Jesus está dizendo. Com relação ao adultério, Jesus vai dizer o seguinte: olha, você não precisa ir para a cama com uma mulher, não. Basta você olhar para uma mulher, você já está pecando. Com relação ao julgamento, Jesus vai dizer: olha, não julgueis para que não seja julgado. Está tudo no Sermão do Monte. Sendo que nós fazemos vista grossa, amados, para essas coisas, e nós nomeamos, ou nós criamos graus de pecado, pecadões e pecadinhos. A propósito, os meus são sempre pecadinhos. Os seus, Marilyn, são sempre pecadões. Fernando, os seus são sempre pecadores. Autojustificação. É interessante que Paulo também vai ainda acrescentar nisso a lista aí: prostituição, discórdia, disse-me-disse, todas essas questões são pecado. E aí Paulo vai dizer assim: todos que a tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Falar mal de irmão, falar mal de pessoa, não herdará o reino dos céus. Por que você acha que você, na verdade, você está bem na fita, se a Bíblia diz que eu sou pecador e que você também é pecador? Diante da lei de Moisés, a maioria de nós se sentem muito bem. Diante do Sermão do Monte, metade de nós se sentem muito bem. Diante da listagem de Paulo, quando diz assim: se você sabe fazer o bem e você não faz, você está pecando. Você ouviu, irmão? Se você sabe fazer o bem, mas não faz, você está pecando. É interessante porque existem duas coisas que eu posso considerar. Duas coisas importantes. Eu costumava sublinhar muito a minha Bíblia. E na época do mestrado, eu li um livro de um autor que diz assim: olha, pare de viver pelos versículos que você sublinhou. E aquilo me chocou, porque eu tinha a Bíblia toda marcada, sublinhada. E ele, na verdade, ele defendeu. Nós só sublinhamos aquilo que nós queremos ouvir. É ou não é? Nós só sublinhamos o que nós queremos ouvir e achamos que o restante daquilo que nós não sublinhamos não é a palavra de Deus. Sendo que as verdades mais contundentes que bate aqui, que me confronta, estão nas partes não sublinhadas. Quando eu vou ler a Bíblia atinge no meu pecado, eu não sublinho aquilo. Às vezes eu até pulo. E uma outra coisa interessante também que eu gostaria de pontuar é o seguinte: a fé cristã nunca é quietista. Isso veio de um teólogo, que ele disse que, Melinas, um teólogo francês, que ele vai dizer que o homem não é responsável por nada. Você erra, você faz, mas você tira o seu da reta e você não é responsável por nada. Nossos desejos, né, isso são inclinações ao pecado, mas eu não sou responsável. Isso é uma visão gnóstica, puramente gnóstica do Novo Testamento. É isso. A fé cristã não é assim. A fé cristã ela é ativa. Nunca ela é passiva. Se você fez, você fez. Mas você tem remissão. Você não precisa ficar preocupado porque você... não tem jeito. Tem jeito. O jeito já foi dado. Os versos que nós sublinhamos, não é isso? Vão falar ao nosso favor. Na época do seminário, um dos nossos colegas de seminário tinha tendências homossexuais. Em uma ocasião ele se abriu para a gente gente já sabia pelas inclinações, por algumas práticas dele. E é interessante que a Bíblia é capaz de lhe mostrar coisas que às vezes você não quer ouvir ou não quer acreditar. E quando ele se abriu para a gente, a tendência de todos nós como alunos foi ter empatia, tentar ajudá-lo. Era um camarada 10.
E acredita que ele hoje é pastor, casado, pastorei uma igreja aqui no nosso estado. Sabe por quê? A única forma de curar alguém é amor. Não existe outra forma de curar alguém, de tirar alguém do lamaçal do pecado, a não ser amor. Não são críticas ou qualquer outra coisa. Bem, a gente vive pela carne. Eu vou tentar concluir agora. Eu vou contar uma história. Meu professor conta essa história de maneira tão linda. Eu falei assim, rapaz, eu não vou conseguir contar essa história assim. Está escrito num livro, eu estou tentando comprar esse livro. Na verdade, eu comprei eu estou assistindo os vídeos de aula que eu fui ministrado com esse material e estou resumindo, porque são 50 vídeos de aula com meia hora cada um. Só estou no 12º ainda. Só tem as preleções de amanhã pronta. Mas eu estou assistindo e vou continuar assistindo até ter todo o seminário. E ele conta essa história assim de uma maneira tão legal. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa me usar para poder contar. Havia uma menina que fazia parte de uma paróquia. E igreja é lugar de confessar pecado. Igreja é lugar onde as pessoas devem abrir o coração e confessar pecado. E ela tinha o sacerdote lá, o padre, e ela foi à igreja. E no meio do caminho ela encontrou uma árvore de maçã. E maçãs com muitas maçãs muito bonitas. E aí ela pegou e subiu na maçã, na árvore de maçã, não sei se é macieira, acredito que seja. Mas antes disso, ela passou pelas cercas que sabia ser proibido entrar. Mas aquilo que seus olhos viam a atraíam, e muitas vezes o nosso pecado vem pelo ver. Ela foi atraída pela maçã, e ela pegou e passou ali debaixo da cerca, subiu na árvore, pegou a maçã, comeu o caminho do confessório, e chegou na igreja e disse assim: padre, eu preciso confessar os meus pecados. E eu fiz isso, fiz aquilo outro. E a propósito, padre, no meio do caminho, eu invadi uma propriedade, subi numa árvore, peguei uma maçã e comi a maçã toda. Não era minha, eu roubei, eu furtei, eu invadi uma propriedade. E o padre falou assim: filha, como você é pecadora, eu vou te passar essas orações de terço, de Ave Maria, e depois que você fizer isso, você está resolvido. A menina saiu dali feliz, voltou pelo caminho, e depois de uma semana a menina falou assim: eu preciso confessar o meu pecado com o padre. E voltou na igreja, porque a igreja é lugar de confessar pecado. E passou pela árvore mais uma vez e viu a árvore e o coração bateu mais forte, ela não resistiu. Ela entrou, passou por debaixo da cerca, pegou a maçã, desceu, comeu a maçã pela segunda vez, chegou no escritório do padre, no confessionário, e disse: padre, eu vim aqui confessar os meus pecados, se confessou, e aí mais uma vez ela: padre, tem mais um pecado, o senhor não vai acreditar, é um pecado repetido. Eu passando pelo caminho, eu vi a maçã, meu coração disparou, eu subi lá, peguei a maçã e comi a maçã. Tá, minha filha, mas vai e não peques mais. Eu vou te passar terços e Ave Marias, e você vai voltar para casa e você vai se tornar santa novamente. Na terceira semana, lá estava a menina: eu vou à igreja porque a igreja é lugar de perdão de pecados. E ela foi, passou pelo mesmo lugar, viu a árvore, a macieira ainda estava cheia de árvores, de maçãs bonitas, subiu na árvore, invadiu o terreno novamente, pegou uma maçã, agora ela pegou 3 maçãs, disse assim: não, dessa vez eu vou levar uma para o padre. Ele não vai colocar mais tanta penitência sobre a minha vida, porque eu vou levar uma maçã para ele.
E a menina pegou 3 maçãs, comeu 2, levou uma para o padre. Chegou lá, padre, olha só, eu fiz isso. E padre, eu não resisti à maçã. Padre, eu peguei 2 maçãs, o negócio está piorando. Mas padre, eu peguei uma para o senhor, aqui. Aí o padre olhou, assim, não vou comer sua pecadora. Não me induzas a pecar, como você é pecadora. E a menina saiu dali frustrada, cabisbaixa, e disse assim, eu não vou voltar mais. Porque os meus pecados se repetem, porque o padre já está cansado de me ver. E aí a menina, um belo dia, estava passando pela rua, não ia mais à igreja confessar pecado. Sabe por quê? Porque a igreja não tinha um padre gracioso. A igreja não tem crentes graciosos. Por que eu vou à igreja? Essa igreja é um lugar de confissão de pecado. E ela passando, ela viu que a macieira estava lá e já não tinha mais maçãs. Foi na semana seguinte, não tinha mais muitas maçãs na macieira. Ela viu que tinha uma maçã lá no topo. E ela pensou assim, eu vou subir, vou pegar essa última maçã. Essa última maçã é minha. Sendo que quando ela foi se aproximando correndo, ela viu que a macieira fazia assim, ó. Os galinhos lá de cima lá balançavam. Aí ela olhou para cima, viu um vestido. Ué, Jesus, uma mulher que está lá em cima. E a macieira balançava. Ué, mas um vestido preto. O padre estava lá em cima, pegando aquela maçã. Aí ela chegou para o padre e falou assim, ô padre, o que o senhor está fazendo aqui? Preste atenção. Eu estou aqui com a mão na maçã, olhando o pasto, minha filha. Autojustificação. Esconder pecado. Omitir pecado. Pior do que ser pecador é você negar que é pecador e dizer que não tem pecado. É você ocultar os seus pecados diante do Senhor. E eu quero que você agora, quero que o louvor suba. Porque eu quero fazer desse momento um momento especial na tua vida. Igreja é lugar assim de confissão de pecado e sempre será, até que Jesus volte. Todos nós pecamos, todos nós erramos, precisamos ser mais graciosos com relação ao pecado dos outros. E precisamos aprender a confessar, aprender a dizer, aprender a falar sobre os nossos próprios pecados, aprender diante do Senhor a entender que os meus pecados, eles vão permanecer comigo até eu morrer. Só a morte vai me livrar dessa condição de pecado. Essa prisão é a única prisão que você vai viver até o último dia da sua vida. A prisão do pecado. Por isso que eu abri hoje com ela, para que você entenda de que é a única prisão que nós ainda lidamos com ela. Somos pecadores. Somos pecadores. E viveremos assim até que o nosso corpo seja totalmente transformado, glorificado. Eu queria orar por você. Nós vamos cantar um cântico. O louvor vai estar lá em cima. Vai estar lá em cima. Tem ciúmes de mim. Se coloca de pé e adora ao Senhor Deus. Me amo, o Senhor me ama.
Adora o Senhor, querido. Ciúmes de mim. Cante, medite na letra desse cântico. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Amado, eu queria que você pudesse fazer nesse lugar de adoração, para que a presença do Senhor Deus desça aqui nesse lugar com graça, com misericórdia, por favor. O que você faz, amado, já foi perdoado na cruz. Tem ciúmes de mim, vamos cantar? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento. É só misericórdia do Senhor. De repente, Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. diga isso bem alto, me ama. Somos filhos do Senhor. o nosso galardão. Não importa o que você faça, o que você vai fazer, Ele é cheio de graça. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Céu e terra, O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder um ressentimento. Só não penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me vou te dar a chance de cantar mais uma vez isso. Ele te ama, não importa o que você faça, você é filho de Deus.
Por isso você é livre. Mas isso não quer dizer que você não vai mais pecar. Isso quer dizer que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Isso quer dizer que os teus pecados, os de hoje, os de amanhã, já foram perdoados. Você pode confessar sim. Você deve abrir a sua boca. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e de te purificar, de fazer santo. Você vai cantar isso mais uma vez? Vai? Me ama? Vamos lá, igreja. Sobre a tua vida. Você entendeu bem a palavra do Senhor Deus nessa noite? O pecado é uma prisão, nos aprisiona. Mas nós não vamos deixar de pecar. O remédio para o pecado se chama graça e misericórdia de Deus e o sangue derramado na cruz. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue por mim e por você. Mas quando você pecar, rapidamente, coloca o versículo para mim, rapidamente, o remédio é você confessar o teu pecado. Achei o versículo. Não era para ser naquela hora, era para ser agora. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para você. O que esconde, o que encobre os seus pecados, as suas transgressões, não prosperará. Mas os que a confessam e aquele que deixa alcançará misericórdia. Nós vamos fazer de igreja o que é igreja. Nós vamos fazer um confessionário aqui. Mas vocês não vão falar nada para o pastor, não. Não vão falar nada para o pastor, não. Vocês vão contar para Deus. Conta para Deus. Eu queria que você pudesse, se você está confortável aí, fique aí. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ali colocar a tua cabeça ali nos joelhos, se você quiser abrir o seu coração para Deus, para poder, se você quiser falar algo do seu pecado, se você quiser ir para a galeria, orar lá em cima, separado de todo mundo, mas confesse o teu pecado. Fale do teu demônio, fale da tua sombra que ninguém sabe, que ninguém conhece, mas que você conhece muito bem. Conta para Deus. Conta para Deus. Conta para Deus. Podemos ter aí 5 minutos de oração, aonde você quiser, da maneira que você quiser. Só não fique constrangido pelo olhar do outro, porque o olhar do outro vai sempre recriminar você por aquilo que você fizer. Se você for diferente, as pessoas vão te recriminar porque você é diferente. Mas são os diferentes que Deus mais ama, que Deus mais gosta. Vamos. Vou te dar uns 3 a 5 minutos para poder você abrir o teu coração e confessar o teu pecado. E sair daqui nessa noite cheio do Espírito Santo do Senhor.
Nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus agora. Você é a casa, você é a morada do Espírito Santo do Senhor. Você sabia que uma vez que você confessa o teu pecado, você se torna um vaso limpo e se torna cheio do Espírito Santo? Ontem eu falei sobre os 12 vasos. Eles estão aqui. Hoje você quebra o primeiro deles. Hoje nós quebramos a primeira prisão. Ela já foi quebrada. Entenda isso. Uma das visões mais lindas do Evangelho é já, ainda não. Isso é visão teológica, tá? Eu já sou salvo, mas ainda não tenho um corpo incorruptível. Eu já, mas ainda não. E esse ainda não só se consumará quando o nosso corpo for transformado, se tornar incorruptível. Tem-se liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar? Se coloca de pé e adora ao Senhor Deus mais uma vez. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, vens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, os pessoas de Deus. Se você dá liberdade a Ele, Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. diga isso. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar, Senhor. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu amor é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma.
sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Você é a casa, amado. O Espírito Santo só vai habitar em você depois que você der autoridade para ele poder arrumar a casa. Entendeu? Depois que você limpar, tirar o pecado, deixar ele. Porque é ele que convence você dos seus pecados. Deixa o Espírito Santo de Deus mostrar para você o que você precisa confessar. Muitas coisas de lugar. Tens liberdade. Tens liberdade aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus arrumar a casa, a tua vida. Fala com ele. Ele é uma pessoa. Você pode falar, você pode conversar com o Espírito Santo de Deus. Você deve confessar a ele sim o seu pecado. Você deve abrir o teu coração para ele. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, ele está aqui, eu sei disso, você pode sentir. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Completo, amado. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Vamos orar para poder encerrar. Podemos encerrar? O teu pecado não surpreende Deus, não. Pode me surpreender, pode surpreender o outro, mas não surpreende a Deus. Não surpreende a Deus, não. Eu vou contar uma última história que eu sempre contei aqui. Zezinho e Mariazinha moravam numa casa, a mãe criava patos, galinhas. Eles estavam brincando perto do local onde a mãe guardava patos e galinhas. Brincavam, tiradeira para cá, tiradeira para lá. E aí o Joãozinho pegou uma tiradeira, pegou uma pedra, foi acertar assim, pum, na cabeça do pato mais gordo, do pato mais bonito, do pato que a mãe estava preservando para poder matar no Natal. Aí Mariazinha, irmão, serve para isso, né? Infelizmente. O teu irmão na igreja serve para isso, infelizmente. Joãozinho, não acredito que você matou o pato da mamãe. Se mamãe souber, mamãe te mata. E aí, lá estava a mãe de Joãozinho e Marinha. Diz assim: Mariazinha, tem que lavar a louça. E na mesma hora Mariazinha diz assim: mãe, Joãozinho disse que vai lavar a louça para mim. A mãe achou aquilo estranho, mas lá estava Joãozinho indo, porque só Mariazinha sabia do seu pecado. Foi lá lavar a louça. Passou alguns dias. Filho, olha, sexta-feira temos que dar faxina na casa. Vamos dar uma geral na casa. Mãe, sabia que Joãozinho disse que quer dar a faxina no meu lugar? A mãe achou aquilo estranho. Então tá, vai ser Joãozinho que vai trabalhar comigo. Vamos lá, Joãozinho, vamos trabalhar. Vamos limpar a casa. Aí Joãozinho olhou para Mariazinha, assim, olha, Mariazinha,
tudo isso por causa do pato. Você não se esqueceu do pato. E lá foi Joãozinho limpar toda a casa por causa do pato. Mas passou um tempo. Mas assim, Mariazinha tem que ir lá na casa da sua avó, ajudar a sua avó a fazer isso e aquilo outro lá. Mãe, Joãozinho disse que iria para mim. A omissão de pecado faz você aparentar estar bem na fita. Quando nós escondemos e encobrimos os nossos pecados, as pessoas podem achar que você está bem na fita, mas Deus conhece você. E aí Joãozinho foi e depois voltou cansado de um dia de trabalho na casa da avó. E aí a mãe sentou com o Joãozinho. Filho, você quer me falar alguma coisa? E Joãozinho disse, não mãe, não tem nada para poder te falar não. Filho, você pode falar para mim. Eu sou tua mãe, eu te amo. Não mãe, não tem nada para te falar não. Aí depois a terceira vez, filho, se tiver alguma coisa, fala para mim. Aí o Joãozinho começou a chorar e falou assim, mãe, é o pato. Sabe aquele pato que a senhora estava tentando matar? Matar? Eu brincando matei o pato. A mãe sorriu. Joãozinho não entendeu nada porque a mãe estava rindo. Graça é assim. Você pode ser o mais vil pecador, mas você vai ter sempre o sorriso de Deus na sua direção. Amanhã eu vou falar sobre a mulher adúltera. Amanhã eu vou falar sobre a mulher adúltera. Não vou falar hoje mesmo. Quando a mulher adúltera foi pega no ato do adultério, a lei dizia que teria que apedrejá-la. Essa era a ordem da lei. Jesus foi além da lei e chegou para aqueles religiosos e disse assim, olha, aquele que não tiver nenhum pecado, está falando contigo, que lance a primeira pedra. Aí, amados, eu já li esse texto tantas vezes. Eu fui ler agora por causa dessa dor disso tudo. Quem começou a sair? O texto vai dizer assim, chega em casa e lê. E começaram a sair dos mais velhos para os mais novos. Por que os mais velhos? Eu fiquei questionando. Quanto mais velho nós somos, mais nós escondemos. A criança, ela faz uma coisa de errado, ela diz claramente. Ela se explica. Quanto mais velhos nós somos, mais dificuldade nós temos de abrir a nossa vida e de falar do nosso pecado para Deus. A mãe chegou para os Joãozinho e falou assim, filho, não precisava você viver sob escravidão há tanto tempo por causa de Mariazinha. Você sempre será filho, livre e liberto. Apesar de todos os seus erros, você é filho. Que Deus te abençoe.